Olá, voltei aqui. Nessa oportunidade eu vou falar um pouco aqui o básico do que devemos saber do acordo de não persecução penal. Código de Processo Penal 28A do CPP. Esse diploma passou a vigorar em nosso sistema jurídico processual penal esse Instituto do Acordo de Não Persecução Penal. É um instituto de caráter pré-processual, antes do processo, antes de ser promovida a ação penal. Então, é negociável entre o acusado e o representante do Ministério Público, com a homologação do juiz. Então, esse acordo de não persecução penal, ele veio com o advento da Lei número 13.964, também conhecida como Pacote Anticrime, de 24 de dezembro de 2019. Então, esse acordo de não persecução penal, falando por alto desse acordo de não persecução penal, ele já falamos, de caráter pré-processual, direto, negociável entre representante do MP e o investigado, ou seja, trata-se de um negócio bilateral, que quer dizer que o investigado não está obrigado a aceitar as condições impostas, principalmente quando forem excessivas. Então, conceitos e requisitos desse acordo de não persecução penal que veio com o pacote anticrime, como já falamos. Tem a apuração dos fatos criminosos. O Ministério Público ele oferece a denúncia e não propõe ação penal. O arquiva, faz o arquivamento. Esse acordo de não persecução penal é para não se submeter a um processo judicial. É para que o investigado não venha se submeter a um processo judicial. Esse acordo de não persecução penal também ele é um negócio jurídico extraprocessual. Quais os requisitos para se obter o acordo de não persecução penal entre o Ministério Público e o investigado? Primeiramente, o investigado deve fazer a confissão formal e circunstancial do crime. O investigado deve fazer a confissão formal e circunstancial do crime. O investigado também ele deve ter cometido a infração sem violência ou grave ameaça. Infração sem violência ou grave ameaça. Segundo. Terceiro, infração com a pena mínima inferior a 4 anos. A pena tem que ser inferior a 4 anos. E não deve ser passível de transação penal. Também ele não deve ser reincidente. Também indiciado, a conduta não pode ser habitual, a conduta dele não pode ser habitual, reiterada ou profissional. Também ele não deve ter celebrado acordo, transação ou suspensão condicional do processo nos 5 anos anteriores ao cometimento do crime, ao qual ele quer fazer o acordo de não persecução penal. E também não envolver violência doméstica ou familiar ou contra a mulher. Então, esses são os requisitos básicos para que se faça o acordo de não persecução penal entre o investigado
e o MP. Com o pacote anticrime, trouxe a audiência judicial, ela é imprescindível. E a fiscalização é realizada pelo juízo das execuções. Quem fiscaliza é o juízo das execuções. Cumpriu-se o acordo, o que acontece? Extinção da punibilidade. Se o investigado cumpriu o acordo, extinção da punibilidade. Preencheu os requisitos, depois que ele preencheu todos os requisitos dos quais falamos, o Ministério Público, o acordo deve ser escrito entre ele e o investigado, que não será denunciado. Deve haver discricionariedade, porque não é direito subjetivo do investigado, o acordo de não persecução penal. Então, acordo escrito, como já falamos, deve haver condições, sendo ajustadas as condições, as obrigações do investigado, negocial, mas esse acordo deve ter voluntariedade, tem que ser voluntário do investigado, não pode ser obrigado. Então, o investigado deverá, de acordo com o disposto do acordo que foi celebrado, esse acordo de não persecução penal, o que é que o investigado ele deve fazer? Ele deve reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. Ele deve reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. Segundo, ele deve prestar serviço à comunidade ou entidades públicas. Ou entidades públicas que o Ministério Público ele vai indicar. Ele deve renunciar bens e direitos. Exemplos, instrumentos, produtos ou proveito do crime. Ele tem que renunciar. O investigado também deve pagar prestação pecuniária à entidade pública ou de interesse social. O investigado também ele vai se prestar a outras condições indicadas pelo MP. Se dando o cumprimento, deu-se o cumprimento do acordo de não persecução penal, como já falamos, extinção da punibilidade. Não constará anotação ou registro sobre os fatos, salvo para a concessão de outra medida despenalizadora. Então, os 5 anos subsequentes ao cometimento da infração tem que acontecer que o investigado que fez o acordo na persecução penal não pode se envolver em nenhuma situação de crime nos 5 anos subsequentes ao cometimento dessa infração. Ok? Então, isso é basicamente o acordo de não persecução penal que é realizado entre o investigado e o Ministério Público. Isso que veio no advento juntamente com o pacote anticrime. Ok? Tchau, tchau. Até mais.